Pois eu sei que depois que eu for, olha o que Paulo está falando, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês, e eles não terão pena do rebanho. Chegará o tempo em que vocês mesmo contarão mentiras uns para os outros, procurando levar os irmãos para o seu lado. O que ele está falando aqui? Vocês mesmo vão ser os construtores das suas próprias igrejas, vão contar mentiras e levar as pessoas do teu lado. Quem que está falando aqui? Paulo ele está falando. Paulo ele foi o último homem a ser escolhido por Jesus, cara. O último homem. Diz a Bíblia. Diz a Bíblia. Agora esses demônios de púlpito aí já não concordam, né? Porque eles são escolhidos por Deus, né? Mas não é o mesmo Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele escolheu os 12 discípulos. Judas traiu Jesus, depois colocaram Matias, continuou ficando 12. E Paulo, ele deixa aqui, ele foi o último a ser escolhido. No livro de Atos, no Novo Testamento inteiro, a Bíblia vai te ensinar. É por isso que aqui é aprendendo com a Bíblia, para que vocês não venham aprender com homens. O homem vai desviar a palavra e vai te contar mentira. Ele vai falar que ele é escolhido de Deus, que Deus ungiu ele, que viu? É mentira. Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo, cara. Quem conta mentira é filho do diabo. Acorda, tu que dorme. É só você comparar as escrituras sagradas quando aqueles demônios de púlpito abrem a boca. Eles não contam nenhuma verdade, cara. Eles falam em nome de Jesus, mas é tudo mentira. Conta algumas coisinhas parecidas, né? Como o diabo sempre quis ser Deus, ele sempre vai fazer de tudo para se aparecer como Deus. 2 Coríntios 11, 14. Ele se transforma num anjo de luz, para as pessoas acreditar que ele é um anjo, mas ele não é um anjo, ele é o diabo. E os servidores deles também se formam como homens bonzinhos para enganar as pessoas. Tá tudo escritinho, cara, o que você precisa. Tudo escritinho. Você não precisa de aprender com homem, meu irmão. Pelo amor de Deus, você precisa de aprender com a sua Bíblia, que é o próprio Deus. Aprendendo com a Bíblia. Pega a sua Bíblia agora, abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. Do versículo 29, tá? Ele vai dizer assim, pois eu sei que depois que eu for, quem está falando? Paulo, aparecerão lobos ferozes, tá? Jesus já tinha dito isso, né? Ele já tinha dito isso e ele avisou os discípulos dele, ele avisou os homens que ele escolheu. É por isso que Paulo ele está retificando, porque Paulo foi o último a ser escolhido por Deus, o último. A Bíblia não dá mais nenhum respaldo que Jesus escolheu mais alguém. Acorda, tu que dorme. Né? Os homens que se intitulam, que se, né? Aquela demoníaca toda, aquela situação feia de ver. Então, pois eu sei que depois que eu for, aparecerão lobos ferozes no meio de vocês. E eles não terão pena do rebanho. E chegará o tempo em que algum de vocês contarão mentiras, procurando levar os irmãos para o seu lado. Versículo 31. Portanto, fiquem vigiando e lembre que durante 3 anos, de dia e de noite, eu, chorando, não parei de ensinar a cada um de vocês. O que Paulo está falando aqui? Durante 3 anos eu chorando, eu não parei de ensinar vocês dia e noite. Dia e noite. Por que chorando? Hoje eu venho entender por que ele chorava. Porque as pessoas não querem saberem de Deus, cara. A gente fala de Jesus Cristo, a gente fala para ler a Bíblia, a gente fala para fazer uma comunhão com Cristo, mas as pessoas não querem, cara. Então, é isso que eu entendo com o Paulo. Ele chorava porque por mais que ele falava, as pessoas não querem saber de Cristo. Que dó.
Eu já cheguei a chorar também por causa disso. E tenho certeza que o amor de Cristo vai aumentar cada dia mais na minha vida. Eu vou chorar muito mais, porque é difícil, cara. Você está vendo a realidade, você está vendo a palavra de Deus aí que pode te levar para o céu, e você está vendo pessoas que não querem saber de Deus. É muito difícil, cara. É muito doído para nós, cara. E eu me coloco aqui no lugar de Paulo, não me comparando com Paulo nunca, né? Eu não sou um homem de Deus. Paulo era um homem de Deus. Eu não sou, né? Para mim ser um homem de Deus falta muito, muito. Você entendeu? Eu acredito que o Espírito Santo de Deus pode me tornar, sim, um homem de Deus. Mas que eu estou perto de ser um homem de Deus é mentira. Eu leio Bíblia, eu examino a mim mesmo, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou se Jesus voltar hoje. Vocês precisam ter esse entendimento, cara. Então Paulo ele fala aqui, ó, portanto, fiquem vigiando e lembre, cara, que durante 3 anos, dia e noite, eu chorando não parei de ensinar cada um de vocês. Ele chorava porque por mais que ele ensinava, as pessoas não querem saber de Cristo. É o que Jesus fala lá quando ele jogou as sementes. Pessoas até se alegram assim com a palavra de Deus, mas elas não querem saber. Eu fico muito triste, cara, muito triste, porque a Bíblia deixa bem claro lá em Tessalonicenses que o inferno, lá em Mateus, Jesus fala o que mais fala do inferno, que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos, não foi preparado para nós. Nós estamos indo de intrometido, nós estamos indo para o inferno porque é escolha nossa, nós queremos ir para o inferno. E isso me dói muito, cara. Me dói muito porque a pessoa tem uma chance, a pessoa tem uma escolha, mas ela não quer, cara. Não quer. Então, que em nome de Jesus Cristo, que a palavra de Deus venha entrar no seu coração, não a minha palavra, não, pelo amor de Deus, a minha palavra não vai mudar a sua vida, mas a palavra de Deus, a palavra da Bíblia que você está lendo agora, ela venha entrar no seu coração e venha mudar a sua mente e o seu coração, que você venha entender, compreender as Escrituras Sagradas e que você venha alcançar o céu através do Espírito Santo de Deus. Bom dia, dona Elza, bom dia a todos. Então é muito sofrimento estar aqui e ver que as pessoas vêm contar mentiras em nome de Jesus e você vê milhões de pessoas atrás dela. Aí a gente vem falar a verdade, é 1 ou 2, mas eu não ligo para isso, sabe por quê? Porque é 1 ou 2 mesmo que Deus está chegando aí, aleluia. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Não vai entrar quantidade no céu, meu irmão. Vai entrar só as qualidades, aqueles que têm as qualidades da Bíblia, do Espírito Santo de Deus, aqueles que têm o fruto do Espírito Santo de Deus, são esses que vão entrar. Gálatas 5, 22, os frutos do Espírito Santo de Deus é o amor, a caridade, o domínio próprio, a humildade. É aquelas pessoas que lê a palavra de Deus e as praticam. É aquelas pessoas que não trocam Jesus por nada no dia de hoje. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui o versículo 23 em diante. Paulo diz assim, através do Espírito Santo de Deus: sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo de Deus tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. O que está esperando Paulo? Prisões e sofrimentos. Você está achando, você está achando que você vai subir para o céu, você vai receber
o que Paulo vai receber, né? Ele não recebeu, mas ele vai receber a vida eterna. O que Jesus já recebeu. Você está achando que você vai receber a vida eterna desse jeito aí? Não vai, meu irmão. Acorda, tu que dorme. Nós precisamos mudar muito. Nós precisamos colocar Jesus em primeiro lugar. Nós precisamos passar o que Paulo passou. Muito sofrimento, não é pouco não, cara. E hoje nós sofremos, nosso sofrimento hoje é a nossa mente. Nós não conseguimos ficar de joelho 5 minutos mais no celular e falando de Satanás, das coisas do mundo, nós ficamos o dia inteiro. Jesus Cristo, ele é bem claro, examine a si mesmo. Veja o quanto você está me adorando e o quanto você está adorando o diabo, cara. Adorar o diabo é celular, é falar do mundo, é a sua mente pensando nas coisas do mundo. Isso é adorar Satanás, cara. Por mais que você esteja quietinho ali, só Deus sabe o que você está pensando. Se a sua mente está nas coisas do mundo, você continua adorando Satanás, meu irmão. Examine a si mesmo. Nós sempre deixamos Jesus Cristo por último. Olha o que Paulo está falando. O Espírito Santo de Deus deixou bem claro. Para as pessoas que vão para o céu. Que muito sofrimento. Muito sofrimento vai vir para aqueles que adora o Senhor. Jesus Cristo, ele deixou bem claro em Mateus 10, 22. O mundo vai te odiar, meu irmão. Você está aí sendo aplaudido pelo mundo, pois você vai ser recusado pelo Senhor Jesus. Agora você está aí sendo zombado, excluído pelas pessoas do mundo. Parabéns. Pois você está ajuntando riquezas no céu. Porque juntar riquezas no céu é abrir mão das coisas do mundo. Juntar riquezas no céu é amar o próximo como a ti mesmo. Não é andar com o próximo, ficar com o próximo, não. É amar. Amar ao próximo, cuidar, levar comida aos necessitados. É o que ele nos ensina em Mateus 25, 31 em diante. Dos que são abençoados e dos que são amaldiçoados. Eis que tive fome e sede. Você precisa aprender com a Bíblia. As pessoas que vão para o céu são aquelas que são um sacrifício vivo para com Deus. Não para com as coisas do mundo, não. Meu irmão. Vai lá em Romanos capítulo 12. As pessoas que vão para o céu, que vão receber a vida eterna, é aquelas que são um sacrifício vivo para com Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus. Ei, meu irmão, está na hora de nós acordar, enquanto ainda dá tempo. Enquanto ainda dá tempo. A Bíblia fala que é melhor que você vá num velório do que você vá numa festa. Em vez de você ir numa festa, vá no velório, porque ali você vai ter tempo para lembrar. Meu irmão, na festa você não vai estar aí com nada. Com nada. Jesus vai te pegar de surpresa. Está lá em Mateus 24, 37 em diante. Estamos vivendo igual os tempos de Noé. Todo mundo está festejando, bebendo, se divertindo, casando, se descasando, então todo mundo indo para o inferno. Escolha própria. Você está no controle da sua vida. Para com essa ignorância que Deus está no controle da sua vida. Quando Deus está no controle da sua vida, você é um sacrifício vivo para com Deus, meu irmão. Você não anda como as pessoas desse mundo andam. Você não fala como as pessoas desse mundo falam. Ei, meu irmão, fala com quem tu andas, que eu te direi quem és, diz o Senhor Jesus.
Versículo 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida, diz Paulo. O que Paulo está falando aqui? Eu não dou valor à minha própria vida. Nós vamos lembrar de quando ele era Saulo. Quando ele era Saulo, ele era comandante. Ele comia nos melhores banquetes. Ele andava de cavalo. De cavalão. Ele tinha de tudo do bom e do melhor. Daquela estrada de Damasco em diante, o que restou para ele? Em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos está me esperando. Ei, meu irmão, ele só andou a pé, ele só foi apedrejado, chicoteado, ele só foi... Ei, você não está entendendo. Você não está entendendo as Escrituras Sagradas. Eu sinto em te dizer, cara, se você não se apegar com as Escrituras Sagradas, se você não andar nas conformidades do que está escrito, vai ser feio. Ainda dá tempo, meu irmão, minha irmã. Mas eu não dou valor à minha própria vida. Olha o que Paulo está falando aqui, meu irmão. Quem não dá valor à sua própria vida, ele é sacrifício vivo para Deus. Ele não fica pensando nas coisas do mundo, não. E sim nas coisas do Senhor. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Quem que deu esse trabalho para Paulo? O Senhor Jesus. E a missão é essa: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Hoje a nossa missão não é anunciar a boa notícia da graça de Deus, não. É anunciar para as pessoas e ler a Bíblia. É anunciar para as pessoas repartir o pão. E nós praticar a palavra. Hoje a palavra de Deus, Tiago, ele deixa bem claro. O que adianta você ficar lá falando, Deus te abençoe, aleluia, amém, Jesus vai mudar a sua vida, Jesus vai mudar a sua história, se você não der um prato de comida para o mendigo? Ei, meu irmão, a Bíblia fala em Tiago 2,14 que a sua oração não vale de nada. Vai lá, fecha a matraca, dê um prato de comida, dê uma roupa para o necessitado se vestir, para ele se alimentar. Então, você estará juntando riqueza no céu. Palavras bonitas em nome de Jesus não muda a vida. O que muda a nossa vida hoje é a prática. Eis que tive fome e você não me deu o que comer. Que parte que você não entende? Ele não está falando para você ir lá e ir de pregar o evangelho, não. Ele está falando para você ir de praticar o evangelho. Praticar, dar comida a quem está com fome. Dividir o pão com os necessitados. É isso que a Bíblia nos ensina. Porque com o homem você não vai ser liberto de nada. Por mais que eu fale tudo que está escrito aqui, a minha palavra não vai te libertar de nada espiritualmente. A Bíblia ela é bem clara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está na boca de Deus, a verdade está nas Escrituras Sagradas. Pedro, ele é bem claro quando ele olha para Jesus. Jesus fala para ele: Pedro, se você quer ir também, pode ir, porque todos foram. Vai lá, irmão, em João 6,60 em diante. Pedro olha para Jesus e fala: Ei, Senhor, quem que nós vamos seguir? Porque só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Só quem que tem as palavras da vida eterna, meu irmão, é só Jesus Cristo. Acorda, tu que dorme. Aleluia.
Bom dia, Rafael. Você me assistindo todo dia, se você não estiver lendo a Bíblia, se você não estiver tendo uma comunhão, uma intimidade com as Escrituras Sagradas, nós vamos para o inferno do mesmo jeito, meu irmão. Você precisa se aprumar mais com o Senhor. Mateus 6,6. Entre no seu quarto, sem ninguém ver. Nós estamos deixando Jesus sempre de último, meu irmão. Acorda, examine a si mesmo, cara. Você já é grandinho. A palavra de Deus em Hebreus 8:10, ela é bem clara. Eu já coloquei os mandamentos de Deus na sua mente e no seu coração. Quando você erra é porque você quer. Não é preciso que ninguém vos ensine. Você está indo aprendendo com homens, é porque você quer. Temos tempos para todas as coisas, mesmo para com Deus, né? Intimidade com Deus. Eu tenho Ele na minha mente, no meu coração. Que dó dessas pessoas. Eu sou crente, você é crente? Os demônios também são, e muito mais do que nós. Vai lá em Tiago 2,19. Tiago tira sarro de nós. Tiago tira sarro de mim. Alfredo, você é crente? Eu sou crente. Eu sou crente. Eu sou da igreja. Os demônios também viu? E muito mais crente que você, rapaz. Porque ele estremece a terra de medo de Deus. Você, Alfredo, não tem medo nenhum de Deus. Você zomba, né? Dá risada. Acha que vai pro céu. Jesus está voltando, Ele vai colocar cada pingo no seu i. É hora de mudar de vida, meu irmão. É hora de mudar de vida, dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Olha quantas pessoas que não vão almoçar hoje porque faleceram. Porque Jesus voltou para elas. Até a tarde pode ser você, cara. Até a tarde pode ser você que não esteja mais aí. Até a tarde pode ser você que não esteja mais essa chance que Deus está te dando, cara. E vai para o inferno por decisão sua. Você está escolhendo ir para o inferno, por quê? Porque eu prefiro mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Eu prefiro mais celular, eu prefiro mais com a mente nas coisas do mundo do que a mente nas coisas de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer que nós não vamos ter desculpa nenhuma a hora que Jesus chegar. Nós não vamos ter desculpa nenhuma. Ele avisou em João 14 em diante. Ele avisou em 1 João 2, 27 em diante. Em 1 Pedro 5,10. Em Hebreus 8, 11. Ele avisou no Novo Testamento inteiro. Não é preciso que ninguém vos ensine, porque o próprio Espírito Santo de Deus é que vai te ensinar. Mas você não deixa ele te ensinar, porque você quer aprender com homens. Então você rejeita a Bíblia, você rejeita o Espírito Santo de Deus. Do momento que você vai lá fisicamente, que você vai escutar homens, você está rejeitando o próprio Deus, porque o Novo Testamento inteiro vai falar para você, não é preciso que ninguém te ensine. Mas ir lá ler a Bíblia, jejuar, orar, repartir o pão com o necessitado, amar o próximo como a ti mesmo, as pessoas não querem. Está na hora de nós mudar isso aí, meus irmãos. Eu vou falar de novo, eu não vou me cansar de falar. Pode ser que até a tarde você não tenha essa chance e vão no seu velório ainda hoje. Alfredo, que vá no seu, não no meu. Que em nome de Jesus Cristo Deus venha voltar para mim, porque é o que eu mais quero na minha vida. Mas ele não vai voltar enquanto eu não me aprumar.
Porque eu tenho a certeza absoluta que ele vai mudar a minha vida. Porque a palavra de Deus fala que os homens que vão para o céu, Coríntios 4,18, ele não olha para as coisas que se vê, ele está focado nas coisas do céu, numa vida após a morte, na ressurreição dos mortos. Ele não está preocupado com essa vidinha medíocre aqui que nós temos, não. Porque depois que você começa a entender as escrituras sagradas, depois que você começa a entender porque Jesus Cristo morreu por você e por mim, meu irmão, você não vai mais olhar para nada que você está construindo, você não vai olhar mais para nada. Não, você vai olhar para Cristo. E quem olha para Cristo não tem olhos para as coisas do mundo. Tiago 4, versículo 3. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem as coisas do mundo. Isso eu nunca vou te dar. Gente infiel. Vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem está falando isso? Tiago. Vai lá. Aleluia. Em 1 Pedro, em 1 João 2, versículo 15. Tudo que vem do mundo não vem de Deus, hein, meu irmão? E você está aí que Deus está te abençoando com as coisas do mundo? Acorda, tu que dorme! A bênção de Deus é o Espírito Santo do Senhor, aquele que vai derramar, aleluia, os dons espiritual na sua vida, para que você venha aguentar o seu sofrimento, principalmente mental, porque Deus te quer completamente, e o diabo ele já tomou conta da mente de todo o povo, diz Coríntios 4:4. Ô meu irmão, Jesus Cristo ele é Espírito. Jesus Cristo, ele não é físico, ele se tornou carne para ele acabar com tudo isso quanto é carne, quanto é físico, meu irmão. O que ele falou para aquela prostituta em João capítulo 4? Jesus vai lá no poço, ali em Samaria, falar para aquela prostituta: ei, você é uma verdadeira adoradora, não tem adorador dentro da igreja lá em Israel, não, eu tive que ir em Samaria. Oh, meu Pai, louvado seja Deus. Pelo amor de Deus, quem está me escutando aí, cara, vai fazer intimidade com a sua Bíblia, cara. Os dias estão sendo mal. Tudo está acontecendo, os sinais estão na cara de todo mundo, rapaz. Jesus está voltando para milhões e milhões de pessoas todos os dias. Você tem uma chance ainda. Você tem uma chance de se apegar com as escrituras sagradas. Você tem uma chance de abrir mão das coisas físicas, das coisas carnais. Gálatas 5:17. Deus não aceita as coisas carnais, o que você quer, ele não aceita. Gálatas 6, versículo 7. Tudo que você plantar na carne, você vai colher o inferno, cara. A Bíblia tá tudo mastigadinha para você entender lá, rapaz. E você quer entender com teólogos, com servidores de demônios, que ele vai fazer a sua mente entender o que você quer, o que sacia a sua carne e te levar para o inferno. Ei, não é preciso que ninguém te ensine, meu irmão. Dá uma chance para você. Dá uma chance para você, meu irmão e minha irmã. Você tem uma chance ainda, cara. Amém? Graças a Deus. Aleluia.